Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos tratar do vídeo, o vídeo 427. Então, na questão anterior, como me foi passado, a respeito da alma pode dividir-se, os bons espíritos responderam a Kardec que a alma pode dividir-se quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde se acha seu corpo, né? Então, como já ficou registrado no vídeo anterior a respeito de que não é possível a alma se dividir, nem, vamos dizer assim, nem a alma evoluída e nem a alma inferior. Tanto faz. Tanto a evoluída não se divide, quanto quanto a inferior. Ela é única, né? Então, Allan Kardec, mas aí tem um porém. Tem um porém. A alma inferior, vamos dizer assim, além dela não poder se dividir, ela também não pode irradiar. Enquanto a alma elevada, o espírito elevado, também ele não pode se dividir. Mas com uma certa diferença muito grande. Que diferença é essa? Não pode se dividir? Não. Mas ela pode irradiar. Nós temos dito em muitos vídeos que o ser, vamos dizer ser, porque esse nome espírito foi um nome sugerido pelos bons espíritos, vamos pensar assim, a Kardec no período da codificação, assim, para melhor identificar aqueles que com ele se comunicavam, né? Então, o ser em processo de evolução. O ser em processo de evolução, quanto mais evoluído, ele, ou voltando um item antes, nós temos dito em alguns vídeos, às vezes muitas pessoas podem pensar, mas isso é um absurdo. Não, é um direito das pessoas contestar, não aceitar, isso é um estudo, né? Então, as pessoas aceitam se quiser, não tem problema, mas carece análise, né? Carece raciocínio, com prudência. Então, nós já tivemos a oportunidade diversas de dizer que o ser
um dia ele alcança um grau, um nível na evolução tão vantajosa, tão boa, que ele expande, né? Tem pessoas que dizem assim, que um dia, vou voltar esse termo só para que as pessoas compreendam um pouquinho melhor, nesse sentido que queremos. Tem pessoas que dizem assim, não, mas não é pessoas, Luiz, os espíritos que já disseram isso. Concordo também, mas vamos por partes. Tem pessoas que dizem mais ou menos assim, que o espírito um dia, na evolução, o espírito evoluído, ele perde a forma. Não, espírito nenhum perde a forma. Nós temos que entender que o fato dele evoluir e nos deixar para trás é que nos levam a pensar que ele, né, perdeu a forma. Mas ele não perdeu a forma. A evolução dele, a distância que ele se encontra de nós. Vamos fazer uma análise? Você vai a um aeroporto e você vê ali à sua frente um avião, um Jumbo, um Boeing, com capacidade para 300 pessoas. Você pensa, meu Deus, mas que tamanho de avião! Tá bom. E ele levanta voo. E você, à noite, você olhando, né, na direção das estrelas, de repente você vê uma luzinha piscando. O que significa aquilo? Você sabe. É um Jumbo, é um Boeing, carregando 300 pessoas, podendo ser aquele que você viu lá no aeroporto. Só que observe para você ver, o que leva você a perceber a sua passagem é aquela luzinha que está piscando. Desliga aquela luz, porque aquilo ali é comunicação com o radar. Mas desliga para você ver aquela luz. Você não percebe que aquele avião está passando. Por quê? Porque ele está tão alto, a 12 mil metros, 13 mil metros de altura, que nós não conseguimos, com os nossos olhos físicos, enxergá-lo, como o enxergamos lá no aeroporto. Então o espírito ele não perde a forma. A evolução dele, conforme ele se distancia de nós, conforme ele se torna diáfano, que adentra a outras dimensões. É óbvio que adentrou outras dimensões, nós não conseguimos vê-lo mais. Por exemplo, Marte é habitado, mas numa outra dimensão. E está até hoje o pessoal aqui na Terra procurando vida em Marte e não consegue. Nem vida, vamos dizer assim... Enfim, eles não estão conseguindo encontrar vida de espécie nenhuma. Nem uma bactéria, nem um fungo. Eles não estão conseguindo encontrar vida de forma nenhuma lá. E é habitado, são seres com mais de 1000 anos à nossa frente em questão de evolução. Júpiter, habitado por seres 1.500 vezes mais evoluído que nós. Só que as pessoas olham, né, pelo microscópio, telescópio e não conseguem enxergá-los lá. Eles diáfanos adentraram aquela dimensão. Mas
Para aqueles que naquela dimensão se encontra, o corpo deles é um corpo que se faz visível, é um corpo material, né? O elemento, podemos até dizer com relação a esse item, que é biológico, né? Fisiológico, aliás, e tangível, como o nosso. Não há diferença nenhuma. Só que se tornou diáfano devido à evolução e se transferiu para aquela outra dimensão. A Lua é habitada, o Sol é habitado, Vênus é habitado, Mercúrio é habitado, né? Só que muitos não acreditam, não tem problema. É assim mesmo. Agora, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, que a alma, quanto mais o ser evolui, né? Quanto mais ele evolui, chega um período, nós temos que entender que esses seres que encontram-se em Júpiter, em Marte, no nosso sistema solar, não existe seres que já chegaram a esse ponto na evolução de expandir. Ainda não. Ainda não. No nosso sistema solar. Porque aí requer bastante evolução e não é assim, né? Só que isso é relativo e também é complexo. É relativo e é complexo. Nós não podemos, assim, afirmar que esses seres ainda não. Mas de acordo com o que nós temos visto na Terra, né, é lógico que nós tecemos julgamento pelos olhos da carne, mas o que importa na evolução são os olhos da alma. Então chega um dia em que o ser, ele expande. Ele expande. Aí ele entra naquele processo como nosso Senhor Jesus Cristo, igual ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Deus também, onisciente, onipresente, onipotente. Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Jesus é. Ah, mas isso não é Deus? Jesus também. Só que veja lá. Onisciente, onipresente, onipotente, limitado. Onisciente, onipresente, onipotente, Deus ilimitado. Só que nós não podemos admitir que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, porque Deus está além desses termos, porque são termos para que possamos aqui na Terra identificar uma forma ou uma fórmula, tanto faz, enquanto onisciente, onipotente, onipresente de nosso Senhor Jesus Cristo, para nós é ilimitado. Por que é ilimitado? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, na evolução, encontra-se muito distante de nós. Só que nós temos que entender. Muitas pessoas dizem assim, eu vou a Jerusalém, eu vou lá no sepulcro onde o Cristo foi sepultado, eu vou lá naquela região do Gólgota,
aquela região. E tem pessoas que lá elas, quando vão, quando elas vão e quando elas voltam, elas dizem assim, aquela região lá tem uma energia tão grande, mas tão grande, como se o Cristo ainda estivesse lá. Isso é ignorância. Isso é ignorância, isso é palhaçada, isso é falta de conhecimento. Por quê? Porque o Cristo é onisciente, onipresente e onipotente. A Terra foi criada pelo Cristo e os arquitetos siderais. O Cristo nunca nos deixou, bem antes de nós termos sido entregue por Deus ao Cristo. O Cristo já nos amava. No entanto, quando ele nos recebeu, ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer que ele sempre nos amou. Agora, é aquela questão da crendice, né? A pessoa acha que esse local é mais energizado, aquele ali é mais energizado, aquele ali é menos energizado, e por aí vai, né? É a crendice. É a falta de conhecimento que leva as pessoas, né? É a mesma coisa a pessoa que vai ao túmulo do professor Eurípides Barçanufo na cidade de Sacramento e achar que ali no túmulo do professor, as energias ali são puras, divinas, né? Não. As energias lá no túmulo do professor de Sacramento, elas são as mesmas energias que nesse momento inunda o meu eu, as mesmas energias que nesse momento inunda você. Isso é uma questão de raciocínio, de bom senso, de lógica. Isso é fato. Pense positivo. As energias benéficas, elas vão estar com você. Pensa negativo. As energias negativas, elas vão estar com você. Então, nós sempre tivemos a oportunidade de dizer que o ser evoluído, ele expande e dali em diante ele radia e irradia. Allan Kardec dessa forma aqui nos diz, ó, a alma não se divide, é o que nós já havíamos dito já. No sentido literal do termo, ela não se divide no sentido literal do termo. Irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos, o que nós já dissemos outras vezes com relação a Dr. Bezerra de Menezes e o professor Eurípides Barçanufo e outros espíritos, que eles podem se manifestar em 200 casas espíritas, 300 casas espíritas ao mesmo tempo, às 19h30, em 300 casas espíritas no Brasil e no mundo, eles podem se manifestar ao mesmo tempo. Não é a alma deles, não é o eu deles que se dividiu. É a irradiação. Essa irradiação, ela, devido à evolução deles,
e devido à vontade deles, o querer deles é em trazer-nos mensagens, né, instrutivas, eles, já que eles encontram-se nesse nível de irradiação e que irradiam vários pontos no planeta e em outros lugares, eles podem, não vou dizer, fazer com que os seus corpos, essas centelhas, se tornem tangível, mas visível, sim. Há alguns médios correspondentes naquelas 200 casas vindo a se manifestar através das faculdades mediúnicas, tanto psicográficas quanto psicofônicas, de trabalhadores naquelas instituições. Agora, se eles quiserem também, não só através do processo visão, e se eles quiserem também se apresentarem através de um processo tangível, se tratando de espírito evoluído, tudo é possível. E se tratando de espírito inferior, nada é possível. Essas as diferenças, né? Então, olha só para você ver. A alma não se divide no sentido literal do termo. Irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos. Né? Sem se haver fracionado, né? Sem se haver separado, dividido ao meio. Ela irradia. Agora, por que ela irradia? Porque ela encontra-se num processo de expansão. Então, quando o espírito, o ser, né, desse nível chega nesse ponto de irradiar, é porque ele vive nas condições de onisciente, onipresente, onipotente. Ou você acha que, por exemplo, Jesus não se encontra no nosso meio, onisciente, onipresente, onipotente? É lógico, nós nos encontramos, vamos usar esse termo, mergulhados no... Vamos usar também esse termo. Nós nos encontramos mergulhados no organismo do eu de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo processo do onisciente, onipresente, onipotente. Por mais que ele encontre-se no processo limitado, porque ilimitado é Deus, mas isso são termos que, devido ao nosso processo evolutivo, a nossa evolução. Então, Francisco Cândido Xavier, ele consegue irradiar em diversos lugares, ele irradia. Agora nós vamos dizer que Francisco Cândido Xavier é onisciente, onipotente, onipresente. Nós não sabemos dizer se ele é. Porque nós não temos condições. Nós comentamos a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nosso Senhor Jesus Cristo é o ser, né, mais evoluído, mais puro que já pisou aqui na Terra. É o guia, é o modelo qual todos nós devemos segui-lo. Então, por isso que nós buscamos sempre assim, o exemplo do mestre primeiro. Agora, com relação aos outros
do Bezerra de Menezes, o professor Ibsen Barçanufo, Chico Xavier, e muitos outros seres, Francisco de Assis, todos possuem sua bagagem, mas nós não podemos arriscar dizer algo com relação a eles. Sabemos que a energia deles chegam até nós, mas se são onisciente, onipresente, onipotente, nós não podemos afirmar como constante, onisciente, onipresente, onipotente, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes eles nos irradiam, né? E depois direciona aquela energia para outras regiões e tudo mais. Enquanto nosso Senhor Jesus Cristo não, é 24 horas nos emitindo ondas positivas, de energias positivas. Então é aí onde nós temos que raciocinar. Então nós vamos para o próximo vídeo, né? Hoje nós temos presente aqui nosso irmão, o senhor Marcílio Colombaroli, os trabalhos sobre a responsabilidade dele hoje, né? Então nós vamos para o próximo vídeo.